Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de hoje é de número 440. Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. O tema hoje, magos e feiticeiros. Mas é preciso voltar no tempo. Porque quando se ouve esses termos, magos e feiticeiros, logo associamos a aquilo tudo que nós conhecemos na atualidade. Ou nem que, às vezes nem conhecimento temos, e é justamente a falta de conhecimento, penso eu, que a falta de conhecimento é a maior ignorância que reside no nosso eu. Porque a falta de conhecimento nos leva a tecer julgamentos totalmente desconexos. Pois, quando nós ouvimos o termo vampiro, nós pensamos logo naquele ser, já é o tema, magos e feiticeiros. Quando nós ouvimos o termo vampiros, nós pensamos logo naquele ser que fica escondido dentro do teu castelo e que à meia-noite ele sai com aqueles dentões enormes à procura de algumas vítimas e que ele, quando encontra, ele prega os dentes dele aqui na jugular da vítima, sugando uma boa parte do sangue do corpo daquela pessoa. E que para matar aquele vampiro precisa-se de projétil de prata, uma espada ou algo pontiagudo de prata, para você cravar no coração dele, e que a única arma que mata o vampiro é essa ferramenta de prata. Mas depois que nós adquirimos conhecimento, nós aprendemos que isso tudo é mitologia. Mitologia tanto quanto mula sem cabeça, saci pererê, não é? Maria engomada, porque isso tudo é mitologia. Tudo é mitologia. É preciso dizer, até por uma questão de bom senso, que onde há fumaça, há fogo. Nós não podemos dizer que esses seres não se apresentaram a alguém um dia. Mas sabemos também que aqui na Terra nós temos o hábito da distorção da realidade.
Às vezes, nós aumentamos, por exemplo, fulano, pois não. Teve um acidente ali, morreu 2 pessoas. Sério? Sério. Mas ele se vê tão empolgado que o próximo amigo que ele encontra, aquele que ouviu. Menino, você ficou sabendo do acidente que teve na rodovia ali? Não. Morreu 4 pessoas. Você consegue entender o aumentativo aí? Isso é da natureza do ser humano aqui na Terra. Era uma vez, né? Igual na escola, a professora, quando vinha com aquelas historinhas, era uma vez um chapeuzinho vermelho, eu já debruçava, né, na carteira e dormia. Porque eu nunca fui de acreditar no era uma vez. Porque o era uma vez nunca foi verdade. Então, é preciso lembrar que os sumérios, na civilização suméria, existiu naquela época um número inimaginável de magos e feiticeiros. Terríveis. Mas é preciso entender uma coisa. Esses magos e feiticeiros, eles, dos planos, das dimensões de onde vieram, lá esses rituais, eles praticavam. Pois aqui, vamos dizer, se eu me lembrar, no Peru, né? Ao que eu me lembrar, eu vou dizer para você. Quantas raças aqui na Terra que vieram de seus planetas degradados de lá para cá e que trouxeram com eles esse ritual. Como, por exemplo, quantos milhões de africanos que deixaram a África e que foram trazidos para o Brasil, mas que nunca esqueceram o ritual afro, as danças, os costumes, as reverências, as danças. Não sei se você está conseguindo entender. Então, por exemplo, em Machu Picchu, no Peru, né? Os incas, os maias e muitas outras raças degradados de outras dimensões para cá. Os egípcios, os sumérios, 3.000 anos antes do Cristo. 3.000 AC. Significa, você sabe, 3.000 antes de Cristo. Os atlantianos, 4.000 anos antes do Cristo. Diz a história, no plano maior, que os seres que mais tinham conhecimento de magias
e de feitiçarias eram os atlanteanos. Os indianos naquela época, pois nós sabemos que os sumérios, eles encontram hoje naquilo que nós podemos considerar o Iraque, o Kuwait, na época a Mesopotâmia. Costumes herdados e praticados em outras dimensões, mas que nas dimensões às quais eles se encontravam, degradados para cá, não por esse motivo, mas por outros. E aqui eles deram sequência. Deram sequências tanto que contaminou uma boa parte da humanidade. Inclusive, os egípcios, os romanos, a Grécia Antiga. Havia na Grécia Antiga magos, feiticeiros, havia enfim, esses seres que, dotado de uma sensibilidade mediúnica, aí entra a questão, dotado de uma sensibilidade mediúnica, eles, em vez de utilizarem aquela potencialidade para praticar o bem, obviamente, por serem espíritos primitivos, eles se deliciavam mais nas propostas e nos desejos de destruir aqueles os quais outras pessoas os procuravam, de forma que os magos e os feiticeiros naquela época, eles não faziam nada contra ninguém enquanto alguém não os procurasse, porque eles agiam na imparcialidade. Eles agiam como se portadores de uma ferramenta para destruir outras pessoas. Então, se recebessem, eles executavam o trabalho. Seres dotados de um magnetismo tremendo. Seres dotados de uma hipnose tremenda. Dons mediúnicos indisciplinados, dons mediúnicos deseducados. Nestas condições, dons mediúnicos primitivos, que naquele período, muito mais que hoje, 2024, degradados, que eram muito mais, eles aqui na Terra se encontravam. Atlântida,
4.000 anos antes de Cristo. E muitos dizem que Atlântida é uma mitologia. Não é uma mitologia. Porque você pode me ignorar, pois eu já vivi em Atlântida, aqui na Terra. Pode abrir o meu cadastro no sanatório, não tem problema. Mas eu não nego aquilo que eu conheço, embasado nas leis divinas. Acontece que milhões de magos e feiticeiros, com o passar do tempo, eles se redimiram e retornaram aos seus planos ou dimensões de onde um dia foram degradados. Mas aqui permaneceram outros. E é preciso dizer que a toxicidade do ato da magia e da feitiçaria, através do magnetismo, através da hipnose, é tão grande que afeta toda a estrutura molecular, celular, não só do perispírito, quanto também toda a estrutura celular, as células da alma, desestruturando o núcleo das células. Nós somos portadores aproximadamente de mais de 100 trilhões de células. E é interessante que uma célula só, ela absorve toda essa toxicidade do desequilíbrio da imoralidade da alma, do desequilíbrio da imoralidade da moral do indivíduo, que penetra no núcleo de uma célula dentre mais de 300 bilhões de células. Uma se enferma no espírito, que transfere para o perispírito, do perispírito eclode para a válvula excretora da alma do perispírito, que se chama corpo físico, na condição de um câncer. 90% dos cânceres está relacionado a seres que 2, 3, 4 mil anos atrás também foram magos e feiticeiros que não conseguiram se redimir a tempo de retornar aos planetas de onde vieram. Porque aqueles que conseguiram se redimir já deixaram esse planeta de provas e expiações e aqui não se encontram mais. Aqui encontram-se, olha só, aqui na Terra encontram-se os pseudos magos, os pseudos feiticeiros. E você sabe o que significa pseudos? Charlatões, mistificadores, deturpados, transtornados, obsidiados. Porque a partir do momento que o indivíduo
aceita praticar o mal para destruir outra pessoa, significa que ele encontra-se totalmente desestruturado mediante os desígnios das leis divinas. Porque a pessoa estruturada, a pessoa equilibrada, ele não pratica o mal. Se ele não pratica o bem, o mal também ele não pratica. Agora, Chico Xavier um dia nos disse: a não prática do bem significa a prática do mal. A não prática do mal significa a prática do bem. Você conseguiu entender? Então, todos os magos, todos os feiticeiros que existem na Terra são esses seres pseudos. Pseudos é o mesmo que charlatões, mistificadores, impostores, seres que desconhecem a realidade de um magnetismo, de uma magia. Então, quando nós ouvimos alguém tecer comentário a respeito de magia negra, não sabem o que estão dizendo. Não sabem. Porque se tivessem noção, não diriam e nem optariam por esse caminho. Agora é preciso dizer, questões essas todas que não ignoramos no fato da originalidade. Porque é preciso entender que se você pratica o mal contra a minha pessoa, essas energias chegam até a mim. E se essas energias me encontram equilibradamente, positivamente, essas energias não me desestruturam. Mas se eu estiver desequilibrado, não há necessidade de uma energia macabra. Uma simples gripe pode nos levar ao óbito. Você sabe disso. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Uma das teorias de Pestalozzi. Mente enferma, corpo enfermo. Mente sã, corpo são. Outra teoria de Pestalozzi. Tudo que nós vemos, tudo que nós estamos vendo, não é. Tudo que nós não estamos vendo é. Você conseguiu entender a mensagem? Outra teoria, ou melhor, outra metodologia de Pestalozzi. Procurar enxergar as coisas com os olhos da alma. Porque tudo que os olhos físicos vê é perecível. Enxerga é perecível. A realidade é a imortalidade. Por isso não devemos exigir metodologia de Pestalozzi. Nunca que se deve chegar na classe de aula e dizer, faz parte do assunto, tá? Meus alunos, vocês, crianças de 2, 3, 4, 5 aninhos, vocês conhecem uma vaca? Não. Vocês conhecem um cubo?
não. Isso não é a metodologia de Pestalozzi. Crianças, vocês conhecem uma borboleta? Não. Pois então, a tia vai desenhar na lousa para vocês. E a tia vai à lousa, desenha uma vaca, um jacaré, uma onça, uma borboleta. Então, que é isso aqui? Só o fato dela bater os olhos, ela já reconhece, porque ela traz no teu subconsciente. E uma vez que a professora desperta, isso é borboleta, ela nunca mais esquece. É a metodologia de ensinar através dos objetos. Isso aqui é uma caneta. Outra metodologia de Pestalozzi: não se educa, ou melhor, não se ensina usando a palmatória. Metodologia de Pestalozzi: ensina-se através do amor. Pestalozzi, praticamente 1746, até que ano mesmo? 1827, se não me falha a memória. Suíço, teólogo e muito mais. Ele implantou, na época, a sala mista. Misturou tudo. Porque até então existiam salas separadas. Até então existia a palmatória. Ele separou tudo. Ele juntou tudo. E ele expulsou a palmatória da classe de aula. E não puniu mais daquele momento em diante, para não torturar o emocional e o psicológico do aluno que já trazia de vidas passadas através de suas percepções e intuições. Faz parte dos estudos aqui. Você pode me dizer assim, mas não faz parte. Você está falando de magos e feiticeiros. Mas o assunto é o mesmo. Então é preciso ter conhecimento de causa. Porque, como dissemos no início, às vezes as pessoas se encantam com um termo, como nós temos visto por aí. Eu sou o Exu Tranca-Rua. Que vantagem tem isso? Gente, vamos buscar Deus. Vamos buscar Jesus. Usando essa colocação, se com Deus e com Jesus já está difícil, nós vamos nos atrelar a esses seres primitivos, umbralino, chefe das trevas? De forma nenhuma. Vamos abrir os nossos olhos, porque esses seres não podem dirigir a terra. Por mais que eles lutam pela direção da terra, eles não podem vir e dirigir a terra. E é lamentável que há médios que são psicógrafos das trevas e que, buscando a psicografia, não lograram tanto êxito. E percebendo isso, buscaram também o YouTube, e eles estão gravando milhares de filmes, de programas, e
investindo nesse canal para poder ali obter curtidas, obter, enfim, um número enorme de inscritos por causa da vaidade, por causa do orgulho, do ciúme e por causa do dinheiro. E a metodologia divina? Onde está? Estão preocupados com a metodologia de Deus? Não. Vamos para o próximo vídeo para dar sequência nesse assunto.